Olá, alunos! Então vamos falar agora dos complementos verbais. Os complementos verbais, eles já fazem parte dos termos integrantes da oração. São aqueles que eles não são essenciais, mas que sem eles, o sentido fica comprometido. Eles são integrantes justamente porque eles fazem parte, eles integram a oração, tá? Então nós temos ali complementos verbais, objeto direto e objeto indireto. O objeto direto a gente coloca como abreviação ali OD, e o objeto indireto OI. O exemplo do primeiro diz assim: a artista pintou o quadro. A artista pintou o quê? O quadro. Então, pintou é um verbo transitivo direto. Ele é um verbo transitivo porque ele precisa de complemento, e como o complemento dele não tem preposição, então ele é um verbo transitivo direto. Toda vez que eu tiver um verbo transitivo direto, eu tenho um objeto direto, que é o quadro, que se liga ao verbo sem o auxílio de preposição. No exemplo 2, nós temos objeto indireto, E exemplo ali, o professor necessita de respeito. O professor necessita de quê? De respeito. É o que eu perguntei e é a resposta que eu obtive. Então, necessita verbo transitivo, ele precisa de complemento. Só que nesse caso ele precisa de um complemento com o auxílio da preposição de. Então, ele é um verbo transitivo indireto. Toda vez que eu tenho um verbo transitivo indireto, obviamente eu vou ter um objeto indireto. De respeito, completa o sentido do verbo necessitar, que necessita de alguma coisa. Então, de respeito, o complemento começa com a preposição de. Tá? Então, esses são os dois exemplos de complementos verbais. Tá? Eu espero que tenha ficado claro. E lembrem sempre, no caso do verbo transitivo direto, a gente pergunta o que e quem para o verbo, E no caso do objeto indireto, a gente está ali em verbo transitivo indireto, a gente pergunta para o verbo, necessita de quê? A gente vai sempre perguntar de quê ou de quem, no caso, sempre a gente pergunta, faz a pergunta para o verbo, e se aparecer o que e quem, direto. Se aparecer a quem, de quem, com que, de que, em quem, a gente já sabe que é verbo transitivo indireto e, obviamente, que vem depois dele o objeto indireto desse verbo. Então é isso aí.